Desde o meu contato, meu primeiro contato com essa questão, essa realidade das unidades de conservação na Amazônia, né, e no Amazonas em particular, eu tenho tido assim, algumas inquietações como socióloga. Então, a primeira grande inquietação que eu tive dentro desse campo foi chegar dentro da realidade, por exemplo, de unidade de conservação e perceber que muitos aspectos, por exemplo, relacionados à gestão socioambiental, foram assim questionados principalmente por aqueles que estão dentro dessas áreas. Porque aí eu chegava dentro dessas áreas de unidade de conservação, questionava para as pessoas, por exemplo, não só a questão fundiária, mas essa noção de propriedade dentro de uma área dessa, essa noção de sustentabilidade, de gestão socioambiental, visto que pouco, digamos assim, muda do ponto de vista da vida deles, do aspecto sociocultural, socioeconômico, a implementação da unidade de conservação. Então, a primeira grande inquietação assim, que eu percebi, chegando numa área dessa de unidade de conservação, foi quando um morador, e eu perguntava para ele que a gente tinha que fazer aquelas oficinas para levantar medidas mitigadoras, compensatórias. Eu lembro de chegar com o Ribeirinho e ele falar para mim assim, olha, eu perguntava sobre a representação que ele tinha daquele espaço, como é que era morar dentro de uma área de unidade de conservação, né, já que eles passariam a viver assim. E aí ele me deu uma resposta que ficou na minha cabeça o tempo inteiro para essa inquietação. Ele falou assim, olha, é uma linha imaginária. E eu perguntei para ele por que é uma linha imaginária. Ele falou, não muda nada para mim. A minha realidade dentro da área de unidade de conservação é a mesma de quem está fora. E aí eu comecei a investigar a partir daí, discutir a partir daí todas as dimensões. Então, o primeiro impasse é do ponto de vista desse domínio territorial dentro dessa área. A primeira coisa. Então, a sustentabilidade de um território desse perpassa, então, pela soberania, pelo controle territorial. Controle que essa população vai ter sobre esse território. E aí todas as dimensões estão amarradas com essa territorial. Quer dizer, expandir a unidade de conservação é muito interessante. Tivemos um momento, por exemplo, de expansão, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos do Lula e da Dilma. Chegamos no governo do Bolsonaro, uma estagnação completa, não tivemos uma única unidade de conservação criada. Então, o que acontece? A gestão, ela sempre vai ser um problema, porque é preciso ir nesse passo a passo, resolver a situação fundiária, né? Resolver o domínio territorial daquela área. E aí não é fácil. Nós vamos ter muita mudança, e a mudança vai acontecer no Brasil, não é? Muito provocada pelo Chico Mendes, né? Que aí ele vai trazer para essa perspectiva dessa discussão toda o socioambientalismo. Olha, é preciso criar, expandir a unidade de conservação dentro de todas as suas modalidades, mas entender, compreender que dentro da realidade brasileira é preciso conciliar, né, a gestão ambiental com o ser humano, com os grupos sociais, ou seja, a gestão socioambiental. Então, o socioambiental aí vem desse movimento, né, do socioambientalismo, onde você precisa fazer uma gestão do ambiental, sem dúvida nenhuma, ou seja, com plano de manejo, né, com os zoneamentos ecológicos, fazendo toda essa avaliação, sim, do potencial, né, ecológico que aquela área tem, mas não é só isso. Quem vai fazer essa gestão são os grupos sociais que estão lá dentro, são as pessoas. Que a primeira grande coisa a ser feita é garantir esse controle territorial para que esses grupos que vivem dentro dessas áreas possam fazer a gestão ambiental, né? Fazer a gestão dos seus recursos, né? E aí a gestão desse recurso envolve o quê? Envolve uma série de dimensões. A primeira, a soberania alimentar, né? A segurança alimentar. O controle do território, ele é importante para isso, para que as pessoas tenham segurança, né, tenham segurança alimentar, para que elas tenham práticas de autocuidado e reprodução, para que elas possam criar políticas, digamos assim, de autonomia cultural, por exemplo, né, para que elas possam, em todas as dimensões, fazer a gestão. E aí eu não consigo pensar, por exemplo, na saúde, né, pensar que, por exemplo, para essa sustentabilidade, né, a saúde é pressuposto para essa sustentabilidade, mas aí o que pressupõe essa saúde, né? Então, o pressuposto maior dessa saúde é esse controle territorial, porque, de certo modo,
dentro desse equilíbrio, digamos assim, que envolve essa gestão territorial, eles vão conseguir atingir todas as outras dimensões, né? Com todo o apoio, com todas as políticas públicas e sociais que eles precisam, claro, para isso, para garantir essa gestão, porque aí a gestão ela vai ter uma série de limitações que envolvem a nossa região, a nossa sazonalidade, por exemplo. Não é? Quer dizer, as pessoas vão ter período em que elas não vão poder pescar, elas vão ter períodos que da sazonalidade mesmo, da cheia, né? Principalmente quem mora em área de vaza, então é preciso ter esse apoio, isso é fato. Contudo, eles dentro desse domínio territorial, eles vão conseguir atingir as outras dimensões, não é? Da produção, claro, com todo o apoio técnico que eles precisam, porque essa é uma das maiores demandas, não tem apoio técnico para uma produção, por exemplo, agrícola, não é? Até dentro do extrativismo pesqueiro, do extrativismo madeireiro, em todos os sentidos eles precisam de apoio. Se a gente for pensar nesse desenvolvimento humano, né, se a gente for pensar naquela perspectiva do Amartya Sen, por exemplo, né, a gente tem que desenvolver, permitir que esse desenvolvimento aconteça com liberdade, de uma forma livre. Se as pessoas vivem uma economia de escassez, elas não vão ter liberdade, né? Porque a liberdade é o que é a escolha, né? É você ter a possibilidade de escolher. A maior parte das pessoas que vivem dentro dessas áreas, elas não têm a possibilidade de escolher. Hoje, por exemplo, em se tratando de estado do Amazonas, da Amazônia, o modelo mais eficaz, por exemplo, de sustentabilidade territorial é a unidade de conservação. Então, acredito, assim, dentro dessa perspectiva de reestruturação do capitalismo, a unidade de conservação é o modelo mais eficaz, né, para fazer a gestão territorial. E aí, quando eu falo gestão territorial, é porque, do ponto de vista da regularização fundiária, ela funciona muito bem. Do ponto de vista da gestão socioambiental, como a gente estava falando, ela funciona muito bem. Contudo, ela precisa, sim, de um apoio, de investimento, para que ela se torne esse modelo, né, esse paradigma de sustentabilidade e de gestão socioambiental. E eu penso que a reconstrução dessa dimensão, ela vai em três sentidos, como eu falei, né, no respeito da biodiversidade, né, da sustentabilidade socioambiental e da dignidade da pessoa humana. Sem isso, a gente não chega perto, né, desse modelo, né, paradigmático que a gente espera para a gestão socioambiental de uma unidade de conservação na Amazônia.